Muito bem, nós estamos pregando no livro de Esdras e eu quero convidá-lo para que abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Esdras. Hoje nós vamos falar sobre propósito restaurado. O tema da nossa série de mensagens é o Deus que restaura. Nós abordamos no primeiro capítulo do livro de Esdras a soberania de Deus no processo de restauração, mudando o coração do rei Ciro para que estabelecesse um decreto para que o povo saísse da Babilônia, voltasse para Jerusalém. E de uma maneira poderosa, soberana, Deus mobilizou além do coração do rei, o coração também dos judeus, das pessoas, para que voltassem para Jerusalém. No capítulo 3, nós abordamos a unidade restaurada, a necessidade de estarmos juntos. Nós lembramos que há uma declaração no capítulo 3 de que o povo se levantou como um só homem para restaurar o altar ao Senhor, mostrando a prioridade do povo de Deus na adoração, ou seja, temos que estar unidos em propósito. Portanto, neste capítulo 4, nós vamos falar sobre a necessidade de manter o propósito restaurado, que significa que aquilo com que nós nos comprometemos, não podemos voltar atrás. Há uma tentativa de empecilho da continuação, da construção do Templo de Jerusalém, e nós vamos ver algumas coisas importantes para a nossa meditação nesta noite, para a nossa vida. Eu quero, primeiramente, ler com vocês os primeiros 3 versículos do capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Esdras, versículos 1, 2 e 3. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Tem uma poesia de Carlos Drummond de Andrade que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fadigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Talvez seja até curiosa esta poesia, mas eu acredito que ela revela o tom daquilo que nós queremos compartilhar nesta noite. O povo de Israel saiu da Babilônia, foi para Jerusalém com a intenção de adorar o Senhor e reconstruir o templo, reconstruir o altar, reconstruir os muros, reconstruir a vida do povo de Deus na cidade de Jerusalém. Mas no meio do caminho havia uma pedra. Não é assim na nossa vida cristã? Nós nos convertemos, encontramos o Senhor, conseguimos vislumbrar de maneira clara e vívida a nossa linha de chegada, sabemos para onde nós estamos indo, mas no meio do caminho surgem pedras. Este capítulo forma uma visão geral dos problemas que o povo de Jerusalém enfrentou na reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo de Jerusalém. E a partir desse ponto, até o final do livro de Neemias, nós vamos ver que o povo enfrentou muitos problemas.
enfrentou inimigos que se levantaram contra eles, nações que se levantaram, pessoas de fora que vieram se opor à reconstrução do templo de Jerusalém e pessoas de dentro que estavam desanimando aqueles que estavam colocando a mão na massa para reconstruir o templo de Jerusalém. Portanto, eu quero compartilhar com vocês algumas táticas que nós podemos observar aqui, contra as quais devemos nos prevenir, que tenta nos impedir de continuarmos firmes com a nossa fé no Senhor, nessa jornada de construção de uma vida espiritual mais sólida, mais madura, que reflete com mais propriedade a pessoa de Cristo. É Cristo refletindo em nós à medida que nós crescemos, e o diabo não se agrada disso e vai tentar impedir. Vai colocar pedras no meio do caminho. Nós vamos destacar algumas estratégias de Satanás, que neste capítulo 4 do livro de Esdras, tiveram a intenção de impedir que o povo reconstruísse o templo de Jerusalém e aplicar necessariamente a nossa vida. Porque nós não temos um templo físico para reconstruir, mas nós temos uma habitação espiritual onde Deus se faz presente, que precisa se manter firme, pura, limpa, direta no seu objetivo de adorar o Senhor e de ser um instrumento de Deus também de proclamação das verdades do Senhor. Vamos destacar o engano que Satanás tentou colocar no coração do povo, o desânimo, a acusação, a conspiração, as mentiras, os líderes maus que se levantavam e as opressões que vinham de todos os lados. Nesses 3 primeiros versículos que nós acabamos de ler, nós vamos observar o engano que se estabeleceu ou que foi manifestado ou intencionado para que o povo deixasse de reconstruir os muros de Jerusalém. Satanás usa engano para tentar impedir a obra de Deus. Houve uma oposição ao templo e isto começou com os samaritanos. Vocês conhecem muito bem a história dos samaritanos e eram pessoas locais que estavam tentando enganar o povo de Jerusalém, o povo judeu, e procuraram garantir que o futuro daquela nação fosse um futuro que favorecesse 2 coisas. Primeiro, que favorecesse a adoração a Yahvé, mas que favorecesse também a adoração a qualquer outro Deus. O problema dos samaritanos, aqueles que se misturaram no meio do povo judeu, é que eles estavam intencionados, não impediam a adoração, mas queriam também ser incluídos dentro de um ambiente religioso onde se pudesse adorar a qualquer Deus. Eu me lembro muito bem, eu estive, certa ocasião, em um ofício fúnebre dentro de uma casa maçônica. Eu estive presente nesse ofício fúnebre por uma razão simples. Quem estava sendo velado era um tio meu. E a família foi no velório, no sepultamento do tio. E me intrigou o fato de que dentro daquele ambiente misterioso, em que deixava muitas incógnitas e perguntas, parecia que havia tentativa de se colocar a ideia de que ali também podia se adorar a Deus. Porque a ênfase destas ordens misteriosas e secretas não se impede de adorar a Deus, mas todos têm a liberdade para adorar qualquer Deus. E nós sabemos muito bem que dentro do âmbito cristão há uma exclusividade. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Os samaritanos queriam ter esta liberdade de continuar adorando a quem eles quisessem e tentavam então impedir de que o templo fosse reconstruído porque entendiam que haveria dificuldade ou impedimento de que eles adorassem a quem quisessem dentro de um contexto cristão,
apesar de ser Antigo Testamento, é claro que Cristo era ainda prefigurado, mas havia uma realidade de graça no meio daquele povo. Desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe aqui, havia uma intenção de também sacrificar a Yahvé. Ou seja, eles participavam, de alguma forma, eles estavam dizendo a verdade, mas não toda a verdade. Eles queriam fazer parte daquilo, mas queriam ter a liberdade de adorar a quem quisessem. Às vezes nós ficamos preocupados com aqueles que não conseguem se definir espiritualmente, dizem estar adorando a Deus, mas eles se misturam. Em suas vidas está permeada a liberdade, ou não, na verdade, a intencionalidade de adorar também a outras coisas. Ou muitas vezes até sem uma consciência intencional, mas na prática está adorando outras coisas. E Deus não permite isso. Ele é o único digno de ser adorado. Quando nós nos rendemos ao Senhor, nós dizemos: Tu és o nosso Deus, é ao Senhor que nós adoramos, é a Cristo que nós servimos. Ele é o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso Senhor, e somente Ele. Portanto, junto com eles, ou com os judeus, os samaritanos estavam presentes, tentando organizar uma religião híbrida. E se, observe você, que se Zorobabel, que foi aquele que ajudou, que conduziu esta primeira etapa que veio do cativeiro babilônico para Jerusalém, e também Jesua, que era o seu companheiro, tivessem aceitado a ajuda que os samaritanos estavam propondo, eles teriam exigido o direito de incluir a adoração a outros deuses no templo que era construído para se adorar ao Senhor. Zorobabel rejeitou, você observa claramente nesses 3 primeiros versos, esta oferta enganosa. E a verdade de Deus, meus irmãos, ela é mais importante do que a união com outros povos para se fazer a obra de Deus. Observe comigo, a verdade de Deus é mais importante de qualquer sugestão de pessoas que não tem nada a ver com a vida cristã, sugerindo participação, parceria para se fazer a obra de Deus. E temos que tomar o cuidado com isso. Porque muitas vezes as igrejas se encontram desprovidas de recursos, mas quando vem, talvez, pessoas com intenções que não seja o reino de Deus oferecer ajuda, a gente pensa: então vamos aproveitar agora mesmo. Ora, é Deus quem prover o recurso para a edificação da sua igreja. Se não houver uma intenção de alguém que queira ajudar para que os valores do reino sejam preservados e anunciados, não precisamos dessa ajuda. Zorobabel teria talvez sentido a pressão para aceitar qualquer ajuda de fora, afinal eles não tinham recursos suficientes para reconstruir o templo, havia recursos econômicos limitados e talvez pensasse: agora sim é a oportunidade que a gente tem. Mas com a ajuda dos samaritanos, eles sabiam que havia um risco de corromper a adoração ao Deus de Israel. Mesmo que tenha atrasado a construção, valeu a pena não abrir mão. Para evitar o julgamento de Deus, nós precisamos, meus irmãos, nos manter fiéis no propósito de Deus e na direção de Deus para a nossa vida. O povo de Israel, o povo judeu, estava intencionado, querendo reconstruir o templo, e agora vem empecilhos ou tentativas de os desviarem do propósito de adorarem e bendizerem o nome do Senhor. Nós precisamos definir a quem é que nós estamos servindo, a quem que nós dedicamos a nossa família, o nosso ser, a nossa vida. Eu me lembro muito bem da passagem de Josué, capítulo 24, verso 15, quando Josué avisa os judeus que tinham que decidir a quem servir.
A quem é que vocês vão servir? Aos deuses que serviram aos vossos pais? E ele faz uma declaração extraordinária, que é uma declaração de fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje muitos exigem que as visões mundanas sejam consideradas iguais ou superiores à palavra de Deus. Eu estava em uma reunião há pouco tempo, e uma mulher se levantou para falar aos pastores e apontou o dedo e disse: vocês, pastores, estão vivendo uma nova fase no evangelicalismo mundial e precisa-se abrir as portas das suas igrejas para o inclusivismo. Aí ela destacou, enfatizando, e quero enfatizar, portanto, que há muitos homossexuais entrando para dentro da igreja. Ora, queridos, muitas coisas que estavam fora do padrão bíblico acontecendo ali, mas muito mais esta, ao meu ver, sugestão do inferno. Não por causa das pessoas que tenham dificuldades em algumas áreas difíceis, ela citou uma, mas poderia ser qualquer outra área, podia ser adultério, mentira, roubo, o que fosse. O fato que ela queria que se criasse dos pastores uma mentalidade de que não se estabelece mais padrão na igreja. Pode-se viver de qualquer forma. Deus aceita que todos se envolvam e façam parte de uma realidade de vida espiritual, onde não há censura e não há repreensão de ato nenhum, e não há disciplina da parte do Senhor. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos que ter cuidado. Quando a igreja se encontra aberta para receber as pessoas, independentemente das suas formações ou condições, é um fato e é uma realidade que é um convite sincero: venham todos para o Senhor. Mas Deus se nega em deixá-los nessas condições. Vem para mudar, para ter uma vida diferente, para se tornar adorador do Senhor, para se tornar um servo de Deus, alguém que foi transformado espiritualmente, de dentro para fora. Alguém que sabe muito bem dividir dedicar a sua vida exclusivamente ao Senhor. Nós precisamos tomar cuidado quando nós ouvimos as vozes do mundo dizendo: nós precisamos fazer parcerias, não importa com quem. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos usar jugos desiguais. Nós não podemos adorar a Deus e adorar outros deuses. Não é possível adorar a dois senhores, porque nós vamos aborrecer de um e agradar o outro. Deus exige exclusividade. Creia que o Espírito Santo vai encorajar você quando você for tentado a interromper esta caminhada, esta jornada de crescimento espiritual. A Bíblia diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos praticar a nossa fé, confiar que Deus pode nos ajudar, nos auxiliar. A Bíblia diz que é preciso ter temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Havia um engano aqui. Os samaritanos e também os seus companheiros, aqueles que eles ajuntaram para virem diante do povo judeu para oferecer ajuda, havia uma má intenção por trás da proposta deles. Havia uma agenda particular. E não se engane, queridos, nas igrejas que nós hoje presenciamos, e eu estou aqui generalizando, tem pessoas infiltradas com agendas diferentes da minha e da sua, que estão sinceramente procurando servir ao Senhor. E nós temos que ter cuidado. Cuidado com o que falamos, mas cuidado com o que ouvimos. Cuidado com o que nós propomos, mas também cuidado com as propostas que nos oferecem. Nós temos que nos manter firmes. Voltando ao tema da mensagem, propósitos restaurados. Não é isso para o qual Deus chamou você, para servir a Deus, para dedicar a sua vida ao Senhor? Mantenha-se firme. Não ceda aos enganos. Tenha discernimento vindo de Deus. E diga não às propostas que não procedem do Senhor. Mas não foi só o engano, a sugestão, ou a tentativa de empecilho de se construir a obra de Deus.
Houve também, em segundo lugar, uma tentativa de desânimo, além de engano, uma tentativa também de desânimo. Olha você comigo os versículos 4 e 5 do capítulo 4 de Esdras. E mantenha a sua Bíblia aberta, porque vamos lendo à medida que formos destacando os pontos propostos aqui. Verso 4 e 5. Então, as gentes da terra, olha só a palavra, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano para todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Esse período aqui demorou-se 16 anos de interrupção. Houve um desânimo. Quando houve um convite de conselheiros para conversar com esses construtores, havia, com certeza, mentiras apresentadas para que os desanimassem. Satanás usa desânimo e medo para tentar desviar as pessoas dos seus propósitos. Ele usou de mentira e desânimo para desviar o povo de Jerusalém, o povo de Judá, do propósito de reconstruir o templo de Jerusalém. Os adversários do templo certamente se levantaram para impedir a sua construção. Como os samaritanos viam o retorno do judaísmo puro como uma ameaça, eles procuraram impedir a reconstrução desse templo, porque certamente eles estavam conscientes de quem era o Deus deste povo e o que eles podiam fazer em nome do Senhor. São enfraquecidos nas suas tentativas quando nós não só testemunhamos ao Deus a quem nós servimos, como quando revelamos as coisas que Ele faz em nós e através de nós. Por isso que para os inimigos, a exaltação do nome de Deus é ameaça. Porque o Deus a quem nós servimos é poderoso e Ele enfraquece os intentos dos homens e dos maus. Mas Ele fortalece o coração dos que estão dispostos a adorá-lo e servi-lo. Mesmo que o rei Ciro tenha autorizado a reconstrução, eles tentaram atrasar o processo, impedir o processo desta reconstrução por um longo período. E veja bem, queridos, quantos nós podemos, talvez, nos lembrar na nossa história de vida cristã, que de uma maneira entusiasmada se aproxima de Deus, é convertido por Deus, se envolve com as coisas de Deus, abraça a igreja de Deus, se dedica ao trabalho de Deus, no reino de Deus, mas por alguma razão, talvez por medo, talvez por ameaças, ou por circunstâncias adversas, ou talvez pelo próprio processo do crescimento natural da vida, dão prioridade às outras coisas e viram as costas para Deus. Se você observar o Salmo de número 126, restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas veja que o texto começa dizendo quando o Senhor restaurou a nossa sorte. O salmista estava consciente de que houve um tempo de regozijo, de contentamento, de testemunho. As pessoas viram o que Deus fez na vida deles, mas eles oraram, restaura, Senhor. Em outras palavras, continue restaurando, porque nós vamos precisar. E quando você se sentir ameaçado a se desviar deste processo, projeto, propósito de Deus na sua vida, rejeite o medo, vença o medo, confiando no Senhor, confiando na palavra do Senhor, confiando nas promessas do Senhor que não falham. O Deus a quem nós servimos é o Deus que não falha nas suas promessas. Se nós precisamos manter restaurado o nosso propósito, a nossa confiança não está nas nossas habilidades para fazer isso, mas está em Deus, no Deus que restaura. Os samaritanos fizeram com que os judeus ficassem desanimados. Tentaram desencorajá-los e impedi-los de reconstruir o templo. E eles conseguiram fazer isso. É claro que por um período, mas conseguiram.
E nós precisamos aprender com isso, meus queridos, de que interromper a jornada ou a caminhada na jornada da fé é atrasar a manifestação desta obra gloriosa que Deus está evidenciando na nossa vida. Nós também atrasamos o gozo com as coisas espirituais. Deus está trabalhando em nós de tal forma que o nome dele vai sendo exaltado e ele vai trazendo em nós, que não merecemos, bênçãos sem medidas. Nós observamos aqui que a palavra do Senhor não falha, que o propósito do Senhor se cumpriu, mas o povo não conseguia perceber que eles poderiam se manter firmes no propósito e alcançar os seus objetivos de uma maneira mais plena, de uma maneira mais sólida, de uma maneira mais evidente e constante. A Bíblia diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Que promessa gloriosa! Nós estamos numa caminhada, há pedras no caminho, mas nós não estamos sozinhos neste caminho. Deus está conosco. Deus não nos desampara. Não precisamos temer os inimigos. As vitórias que nós podemos testemunhar e declarar e proclamar não são as vitórias de Satanás, são as vitórias de Deus, porque Satanás é enganador. As aparentes vitórias de Satanás, elas trazem consigo destruição e morte. Há caminhos que ao homem que parece direito, mas ao fim dá em caminhos de morte. Portanto, não desanime, queridos, mantenham-se firmes, sejam fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Deus sabe que a nossa fé pode se enfraquecer, mas Ele nos fortalece. Ele está conosco, a sua mão está estendida sobre nós, Ele nos encoraja. Este versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, sede fortalecidos no Senhor, quer dizer que nós temos uma fonte onde nós podemos buscar os elementos, os recursos que fortalecem o nosso ser, a nossa alma, a nossa vida, a nossa jornada, os nossos propósitos, coordenam a nossa mente, equilibra todos os nossos atos e nos faz manter firmes. Você deve não temer as pessoas que procuram desencorajá-los. Procura servir ao Senhor e temer ao Senhor de todo o seu coração, porque isso trará a você condições para continuar a sua jornada. Tenha temor do Senhor, mas não tenha medo dos homens ou dos inimigos que se levantam contra você, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, irmãos? Terceiro ponto, ou terceiro desencorajamento que houve na tentativa de impedir o povo de Judá de reconstruir o templo de Jerusalém, está no versículo 6 de Esdras capítulo 4, que são acusações que foram feitas. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Você já observou que a principal artimanha de Satanás é tentar levar você a pensar que não pode nada porque você não vale nada e você é um pecador e Deus não vai se importar com você? Lhe acusando, lhe fazendo lembrar das coisas passadas que nas quais já esteve envolvidos e que foram pecados ou erros e que lhe entristecem, porque quer desanimar você. O diabo é acusador. Nós precisamos focar os nossos olhos na graça bendita, restauradora do nosso Deus. Nós não temos a liberdade de viver uma vida em pecado. Deus nos chama a um compromisso de fidelidade, de retidão e de pureza diante dEle, de santidade. Mas se porventura nós pecarmos, nós sabemos que Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Havia uma acusação contra o povo de Judá.
Os adversários do templo fizeram acusação contra eles. E quando Assuero se tornou rei da Pérsia, os samaritanos procuraram reverter o decreto de Ciro. O decreto de Ciro era: vocês podem voltar para Jerusalém, reconstruir o templo e adorarem o seu Deus. E agora, com a mudança de rei, os samaritanos disseram: é a oportunidade para a gente impedir de que isso continue caminhando para frente. O rei Assuero, conhecido também como rei Xerxes, por volta do ano 486 a 464 a.C., casou-se com uma rainha chamada Ester, muito conhecida por vocês, que conhecem as Escrituras. E provavelmente souberam do trama de Amã, lembra? Querendo exterminar com todo o povo judeu, porque eles estavam se negando a se curvarem diante do rei. E o texto diz que procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia no reino de Assuero. Satanás usou os samaritanos quanto Amã para fazer acusação contra os judeus. Porque a ideia dos reis que reinavam e que eram maus em Jerusalém, ou em Judá, é que qualquer progresso nesta intenção gloriosa dada por Deus de servir única e exclusivamente a Deus, trazia para eles e para os seus interesses pessoais prejuízo. E esta era a acusação. E uma acusação falsa, porque não era esta a intenção do povo de Deus, porque o povo de Deus queria obedecer os mandamentos do Senhor. A quem que se deve pagar impostos? E se questionou o Senhor uma vez, Senhor Jesus, se devia pagar imposto a César? Qual foi a resposta do Senhor? Dai a César o que é de César. Ou seja, uma falsa acusação. Satanás usa os samaritanos para fazer acusações contra o povo de Deus. Acusações, elas acontecem de dia e de noite contra os crentes. Houve acusação contra o povo que estava decidido a construir um templo para adorar o Senhor em Jerusalém, e acusação contra mim, contra você diariamente. Mas você deve manter sua fé firme no Senhor, porque o nosso acusador principal já está julgado. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então ouvi uma voz alta no céu dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Já há uma sentença decretada para o nosso acusador, para Satanás. Nós precisamos, meus irmãos, confiar no Senhor e acreditar que, se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus. Nós devemos confiar na graça que nos perdoa e nos transforma. Nós temos que confiar no perdão que envolve o nosso ser e nos purifica. A Bíblia diz em 1 João 2, verso 1, meus filhinhos, lhes escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos o advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Nós precisamos confiar no nosso Consolador, que é Deus. Jesus, ao ser assunto aos céus, disse para os discípulos, para eles não ficarem preocupados, que enviaria para que estivesse para eles em todo o tempo, quem? O Consolador, o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Portanto, seja, meus irmãos, medo, desânimo, engano, seja também acusações, que nós nos mantenhamos firmes confiando no Senhor. Mas há uma outra estratégia de Satanás, nos versos 7 a 10, há conspirações que são feitas. Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Metredade, Tabiil,
e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca, ou seja, para que todo mundo soubesse. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, Sinzai, o escrivão, os outros seus companheiros, ginaitas, afarzaquitas, tarpelitas, afarcitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas e elamitas, e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros a quem deu Eufrates. Ou seja, buscaram reforços para conspirarem contra o povo de Deus. Os oponentes se aumentaram, a intenção de interromper o processo de construção era real, havia uma intenção de rivalidade, a ponto de reconstruírem no Monte Gerizim um templo. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Onde é que se deve adorar? Em Jerusalém? No Monte Gerizim? Porque os samaritanos queriam a liberdade para continuar adorando a quem eles quisessem. Por isso construíram um lugar lá no Monte Gerizim. E eles não queriam ser ameaçados a terem que deixar estas práticas que não agradavam ao Senhor. Pessoas que odeiam o povo de Deus se levantam contra o povo de Deus. Pessoas que odeiam a igreja de Deus se levantam contra a igreja de Deus. E não se engane, nós estamos inseridos num mundo onde o sistema conspira contra Deus e o seu povo e a igreja. As coisas não são fáceis, mas temos que manter firmes e restaurados no nosso propósito de servir e adorar a Deus. Não negocie isso, queridos. Não ouça os convites para que você se desvie deste caminho principal da sua existência, que é servir a Deus. Ou é estar na presença de Deus. Houve uma tentativa e uma conspiração contra o povo do Senhor. A Bíblia diz que o diabo é o Deus deste mundo. O mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo não está impedido completamente de agir, ainda que seja uma ação restringida por Deus, mas ele age. Ele trabalha na mente das pessoas, no coração das pessoas. Ele usa pessoas como seus instrumentos, usa nações, usa líderes. Meus irmãos, usa religiões para os seus propósitos. Por isso que o cristianismo não pode ser considerado religião puramente simples, considerando o termo em seu significado que não seja coadunado com as verdades das Escrituras. Porque Deus não te chama para ser um religioso, Deus te chama para adorar aquele que é digno de adoração, que é Cristo Jesus. O cristianismo não é definido pelo que você faz, o cristianismo é definido por quem o Senhor, em quem o Senhor tornou você, por quem você é e por quem Cristo é. O cristianismo é definido pela nossa fé no bendito e glorioso Redentor. O cristianismo é definido a partir do Evangelho e não a partir das nossas obras. Nós precisamos viver um cristianismo puro. Nós temos que nos envolver com a igreja cada vez mais solidamente, porque é o meio através do qual Deus manifesta a sua graça. Não deixemos de congregar, diz as Escrituras, como é costume de alguns, porque sem congregar nós nos tornamos presas fáceis para essas investidas de medo, de desânimo, de conspiração, de desencorajamento. Satanás age como um leão rugindo, portanto, sede sóbrios e vigilantes. Nós somos, no aprisco do Senhor, considerados como que animais? Ovelhas. Comparando as forças, o que tem mais força? Um leão ou uma ovelha? Se nós não tivermos garantidos o apoio do leão da tribo de Judá, nós não venceremos, queridos. Nós temos que estar em Cristo e receber a
manifestação da sua presença entre nós, nos protegendo, nos guardando e nos fortalecendo. E se estamos no Senhor, que se levantem os leões rugindo ao nosso redor, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Sede vigilantes, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que são essenciais para a sua vida lhe serão acrescentadas. Houve uma conspiração. Você já observou que aqueles que se levantam contra Deus procuram aliados para se fortalecerem? Porque eles conhecem muito bem a força do Deus a quem nós servimos. Mas não importa, queridos, o número daqueles que se levantam contra nós. Nós temos o Deus, o Senhor dos exércitos do nosso lado. E não precisamos temer. Mas eu quero destacar em quinto lugar as mentiras que eles disseram. Os versos 11 ao verso 16. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Escreveram uma carta, conspiração contra o povo. E aqui está o teor da carta. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela, olha só, rebelde e malvada cidade, falando de Jerusalém, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade se reedificar, os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Mentira que eles estão dizendo. Agora, pois, como somos assalariados do rei, não convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso. Em outras palavras, não queremos perder o emprego, estamos ameaçados, a fim de que busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo que foi na cidade destruída. Ora, havia manifestações sim de guerras, o Senhor trazia disciplina, mas não era um povo rebelde e malvado, era uma cidade onde Deus manifestava a sua presença. O verso de número 16, nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Ou seja, eles construíram uma argumentação. E você já observou que contra-argumentações falsas não há nada o que se dizer? Como que se prova uma argumentação falsa? Através da verdade. Quando a verdade é praticada, é conhecida, é vivida. Na nossa vida cristã, como nós vamos defender a nossa fé? Crendo em Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não precisamos construir elaborações filosóficas, humanas, para defender contra os inimigos que se levantam contra nós. Nós temos o Senhor do nosso lado. O poder do Senhor é perceptível. A graça bendita do Senhor se manifesta sobre nós e somos pessoas pecadoras, sim, mas transformadas pelo poder do Evangelho. Quem deseja ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Nós precisamos nos manter na verdade, queridos. Os oponentes da construção do templo acusaram a cidade de rebelde e maligna. E como a Pérsia estava enfraquecida, eles julgavam ou acusavam o povo de Deus como os responsáveis por isso. Líderes judeus como Jeoaquim e também Zedequias, você encontra isso em 2 Crônicas 36, se rebelaram contra o povo babilônico. Deus levantou também disciplina contra o povo babilônico. A cidade da Babilônia foi uma cidade destruída e não haveria mais edificação de pedra sobre pedra, porque se rebelou contra o Senhor. Disciplina de Deus.
Nós precisamos entender que Deus está cuidando do seu povo. Não havia evidências do que os judeus estavam, das mentiras que os judeus com as quais estavam acusando o povo. Não havia uma intenção de não pagar tributos, de impedir o trabalho daqueles que estavam se esforçando pelos seus sustentos, não havia evidência para se apoiar falsas acusações. Satanás é o pai da mentira. E usará mentiras para tentar parar o seu trabalho, queridos. A sua caminhada de fé, a sua jornada de fé. Tentará impedir você de que foque nas verdades de Deus. Não creia nas mentiras de Satanás. Não viva em mentiras. E deixa eu lhe dar o encorajamento, não julgue os outros com mentiras. Não acuse os outros de mentiras. O lugar de acusador já está ocupado, não precisa de mais ninguém. Versos 17 ao 22 do capítulo 4 de Esdras. Então respondeu o rei a Reum, o comandante Sinzai, o escrivão e os seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates: paz. A carta que nos enviaste foi distintamente lida na minha presença, ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem, a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha, disse o rei. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Interesses próprios. Líderes que estão pensando neste mundo, líderes mundanos, que estão tentando impedir o povo de continuar firme no seu propósito, emitindo, diferentemente do rei Ciro, um decreto para que se impedisse a obra que na qual estavam envolvidos. O poder do diabo pode parecer assustador no início, no entanto, nós sabemos que os propósitos de Deus não podem ser não pode se deixar de cumprir. Eles se cumprirão. É óbvio que houve um abaixar da guarda. Parece que houve um desânimo. O povo atendeu aquilo que se estava sendo proposto, de que se interrompesse a construção do templo de Jerusalém. Mas nós sabemos que isso foi por um curto período. E nós sabemos que Deus não falha nos seus propósitos, nos seus alvos. Assim, quando você servir ao Senhor, nunca tente seguir a governantes que não tenham o propósito de Deus para adorá-lo, servi-lo e bendizê-lo. Houve uma opressão, os versos 23 e 24... Depois de lida a cópia da carta do rei Atarxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Olha só, opressão. Você sabia que existem vários lugares nos 4 cantos deste mundo onde os cristãos estão sendo forçados a negarem o seu Deus? Há aqueles que cedem e aqueles que dizem, somente ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Longe de mim negar o meu Deus. Diante das opressões do mundo, ou talvez da sua própria natureza mesmo carnal, como você tem se encontrado? Cedido? Porque é com luta e esforço que nós nos mantemos firmes diante do Senhor? Ou você pode testemunhar que vale a pena se manter fiel ao propósito de Deus para a sua vida? O verso de 24
Diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, isto até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, ou seja, por 16 anos. E eu estou caminhando para o fim, mas eu quero, nesta questão de opressão, dizer a você: Satanás pode, às vezes, causar atraso na obra do Senhor, mas ele não pode impedi-la de que se conclua. Você lembra, às vezes, pessoas que se preocupam com aqueles que se desviam? Deixa eu dizer para você, se um cristão se desvia, ele volta. Ele volta para o Senhor, porque ele é do Senhor. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós, o que ele vai fazer? Completar. Mas não perca a oportunidade de viver na plenitude de uma vida abençoada na presença de Deus, não se desviando do seu propósito, se mantendo firme. Não se atemorize diante das ameaças, descanse em Deus, mesmo em tempos de aflições, mesmo diante das provações, mesmo ao encontrar pedras no meio do caminho. A Bíblia diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Alegre-se na presença do Senhor. Há uma obra que foi começada e ela vai se concluir. Nós vamos ver que o templo de Jerusalém, ele teve o seu progresso. Deus foi com eles, levantou outros líderes para animá-los, para trazê-los de volta, a ponto de não desistirem de construir a obra. Ao nos lembrar que há uma pedra no caminho, lembre-se também o seguinte, que a vida é como um rio, conduzido, governado e guiado por Deus. A água nunca discute com seus obstáculos, mas o contorna. Não é verdade? A água vai continuar no seu curso. Às vezes nós vamos experimentar obstáculos na nossa jornada de vida cristã, mas Deus nos dará a graça para contorná-los. Nós vamos chegar lá, queridos, em nome de Jesus. Nossa jornada, nossa chegada é certa, não é uma possibilidade, não, é uma verdade. Deus levará a nossa jornada a bom termo, dizem as Escrituras. Confie em Deus quando tudo parecer perdido, não deixe de voltar os seus olhos para o Senhor. Deus quer que você coloque a sua confiança nele. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ele está no controle da história. Daniel explicou o seguinte: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersas e de novo as congrega. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. É Ele que está no controle, queridos. Ele é o soberano Deus. E Ele está no controle de todas as coisas deste mundo, inclusive da minha vida e da sua vida. Confie em Deus, não se deixe vencer pelo desânimo, pelas opressões, pelas mentiras ou acusações que são feitas contra você. Mantenha-se firme, ore ao Senhor, busque ao Senhor, confesse os seus pecados ao Senhor, tenha uma vida devocional firme diante do Senhor. Se houver investida do diabo sobre a sua vida, lembre-se que Satanás não é vencedor, Jesus é vencedor. E é nele que nos encontramos. E eu quero encerrar com este versículo que eu mencionei agora há pouco. Filipenses 1, verso 6. Estou plenamente certo de aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Mantenha-se firme nos seus propósitos, em nome de Jesus.